Mas vejamos em Paulo um exemplo de pastor, e todos nós temos um pouco disso, na medida que somos responsáveis por aquele que caminha ao nosso lado. Sempre que Paulo, irmãos, instruía a igreja para a santidade, ele seguia o mesmo método. Paulo dizia o que o crente era, para depois dizer como ele deveria andar. Nós não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã. Nós vivemos a vida cristã e só é possível isso porque somos cristãos. Nós não podemos, irmãos, ser coagidos à obediência. Isso não teria valor para Deus. Nós temos que saber quem somos. Tiago diz, aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, é semelhante a um homem que vai até o espelho e se vê. Mas logo que ele sai, se esquece de quem era. O que nós temos que fazer não é fiscalizar o modo como os crentes estão andando e coagi-los à força, à obediência. Isso não tem valor diante de Deus. O que nós precisamos é fazer os crentes entenderem quem eles são. Se você entender o que Jesus fez por você, quem é você diante de Deus, por certo você não vai querer manchar as suas vestes. O problema do pecado, irmãos, é porque as pessoas se veem no espelho da palavra e depois se esquecem de quem são. Paulo diz aos de Corinto que estavam se prostituindo, Paulo diz, como é que vocês vão dar o corpo de vocês a uma meretriz? O corpo de vocês é o corpo de Cristo. Como vocês podem dar os membros de Cristo a uma meretriz? E de repente os de Corinto começaram a cair em si, começaram a se lembrar de quem eram. Eles eram o corpo de Cristo. Como poderiam eles dar o corpo de Cristo à prostituição? Paulo, irmão, sempre começa a sua epístola conscientizando o crente de quem ele é. Aos Efésios, Paulo diz, estavam vocês mortos em delitos e pecados, mas agora estão vivificados com Cristo, assentados nas regiões celestiais, foram predestinados para filhos da adoção. Depois que Paulo fala, irmãos, das maravilhas que Deus fez conosco, no capítulo 4 ele diz, rogo-vos, irmãos, agora, que andeis de modo digno da vossa vocação. Na carta aos Romanos, Paulo diz que morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, estamos a Ele unidos na semelhança de sua ressurreição. Paulo diz que somos justificados pela fé e temos paz com Deus. E então Paulo diz no capítulo 12, irmãos, agora eu rogo-vos pelas compaixões de Deus, entreguem o vosso corpo a Deus e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Note, nós nos transformamos pela mente renovada. Saiba na sua mente quem você é, crente. Saiba na sua mente quem você é. Ponha o capacete da salvação na cabeça. Lembre-se que você é um filho de Deus e ande à altura da sua posição em Cristo.